Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos começar a nossa primeira aula do curso de Álgebra Linear. Eu vou ministrar essa aula para vocês, a pedido de alguns alunos meus, e também, porque é um assunto, se eu não me engano, é um assunto já de primeiro ano de todas as universidades do curso de Ciências Exatas, engenharias, física, química, matemática, enfim, uma disciplina que não tem seu grau de complexidade tão alto, mas é muito fácil tu ratear, e acabar, por achar que é fácil, acabar se confundindo em conceitos muito tranquilos. Então, o que eu peço para ti, acompanha nossas aulas, a gente vai ter uma aula por semana da disciplina, qualquer dúvida que tu tiver, por favor, escreve aqui embaixo, ou me manda e-mail que tem nos meus outros vídeos, E outra coisa também que eu peço, compartilhe o vídeo se te for de ajuda, de interesse e te inscreve ou convida amigos aí a se inscrever, que pra mim tá muito bom. Tô chegando 100 inscritos, tá? Mas vamos lá então. Então vamos lá, nossa aula sobre álgebra linear. Eu não lembro se eu me apresentei, mas meu nome é Yuri. Aqui eu faço para vocês uma indicação de alguns livros que fazem parte da bibliografia básica para quem estuda álgebra linear. Aqui a gente tem o livro do Howard Anton, que ele é muito famoso quando a gente estuda cálculo, mas ele também tem um livro de álgebra linear que algumas universidades e institutos federais usam. Recomendo também, é um livro bom. Tem um livro do David Ley, Álgebra Linear e suas aplicações. Eu também recomendo esse. Eu usei esse quando eu fiz o curso de álgebra linear na URGS, mas esse livro ele é bem focado para quem faz engenharia. Se tu faz matemática, eu te recomendo esse terceiro livro, que é o livro de álgebra linear do Elon, o grande matemático e pesquisador, Elon Lages Lima. Esse livro aqui tu encontra em algumas bibliotecas universitárias, mas tu consegue comprar também no site da Sociedade Brasileira de Matemática por um preço bem simbólico, 20, 25 reais, para um livro de qualidade tão grande. E ele também tem um livro de respostas dos exercícios. Ele é bem denso, ele é focado bem mais em teoria. Eu vou seguir essas aulas desse curso usando esses dois livros aqui, tá bom? Mas se tu tem interesse, pode ir atrás desse livro aqui, que também é muito bom. Bom, a primeira parte do nosso curso de álgebra linear, a gente vai aprender alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente tem que saber é o que é uma equação linear, tá bom? Uma equação linear, normalmente ela é escrita dessa forma, onde a gente tem as nossas variáveis, x1, x2, x3, x4, até um número finito, um xn, e a gente também tem as nossas constantes, que são os números que vão na frente das nossas variáveis. A1, A2, eles seguem a mesma numeração das nossas variáveis. E o que mais? A gente também tem o termo independente, aquele termo que não está associado a nenhuma variável. O que acontece aqui nas nossas equações? A gente pode ter também algumas equações em que não apresenta alguns desses termos. Tudo bem, ela vai seguir sendo uma equação linear, tá bom? Segue aqui, alguns exemplos de equações lineares, A gente tem essa daqui, Se a gente pegar essa equação linear, a gente consegue tranquilamente, escrever ela daquela forma que a gente tinha antes. Se a gente mandar esse x1 para este lado, a gente vai ter 3x1 menos 5x2 igual a menos 2. A gente bota o termo independente para o lado direito da nossa igualdade. Aqui é a mesma coisa, só que antes a gente vai ter que fazer uma distribuição, ou como eu digo para os meus alunos, o popular chuverox. Vocês vão ter x2 igual a 2 raiz de 6 menos 2x1 mais x3. Deixa o termo independente, deixa as letras separadas dos termos do termo independente. Com isso a gente tem uma equação linear. Mas a gente também tem aqui uma equação que não é linear, pessoal. Olha aqui, temos duas equações que não são lineares. Por quê? Porque a gente tem esse termo x1 vezes x2 na primeira e a gente tem o termo raiz de x1 na segunda. Como esses termos estão dessa forma, a gente não consegue isolar elas de forma a ficar igual àquilo que a gente tem no nosso slide anterior, dos termos das variáveis e dos seus coeficientes separados do termo independente. Então aqui, se a gente juntar mais de uma equação linear, a gente pega
5, 6, 7, 8, 50, 500 equações lineares, a gente vai chamar toda a coleção das nossas equações de sistema de equações lineares. O que é um sistema de equações lineares? É quando a gente junta todas elas, né, e forma essa representação aqui. E aí o que a gente vai ter? Né? Os índices agora das nossas constantes, elas vão ser representadas pela... o primeiro vai nos indicar a linha em que essa equação está, e o segundo, qual é a coluna que o termo está. Então, ó, A11 significa que ele está o quê? Na primeira linha e na primeira coluna. O A12, primeira linha, segunda coluna. E assim por diante, ó. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. E assim a gente ordena os nossos sistemas de equações. Uma coisa que pode acontecer é de, como eu já tinha dito, alguns dos termos não aparecerem. E aí a gente tem esse tipo de equação aqui do nosso problema. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem o que? 2x1 menos x2 mais 1,5x3 igual a 8. Só que nota aqui embaixo, ó, eu não tenho x2. Tudo bem, não tem problema. Eu tenho duas equações lineares, então quando eu junto duas equações lineares, eu vou ter um sistema de equações lineares. Tá bom? Então, é só para a gente ver como que a gente consegue a aplicação prática desta notação quando vem para a nossa aplicação real nos nossos problemas que a gente vai usar. E aí, né, o que acontece? Como é que a gente acha, né, a solução? Quando a gente resolve uma equação linear, a gente acha uma solução. Mas quando a gente tem um sistema de equações, a gente vai achar uma lista de soluções. E essas soluções que a gente encontra tem que satisfazer todas as equações do nosso sistema. Isso é, o que eu achar para a resposta tem que resolver a primeira equação, a segunda equação, a terceira equação, todas elas ao mesmo tempo, tá bom? E o que acontece? O conjunto solução, né? Quando tu tem dois sistemas que têm a mesma solução, a gente chama que são conjuntos de soluções equivalentes. Isso já vai nos poupar um tempo, a gente não precisa fazer as duas soluções. Então a gente tem duas formas de verificar soluções, através da manipulação algébrica e através da análise gráfica. Eu vou mostrar para vocês essas duas possibilidades. A manipulação algébrica, vou fazer com vocês aqui, ó, vou resolver com vocês estes 3 exemplos. Vamos lá. O que tem o nosso primeiro exemplo? A gente tem esse sistema de equações lineares. O que eu vou fazer para resolver? A gente tem uma sequência de formas possíveis de resolver, por substituição, por soma, diferença. Tu escolhe aquela que ficar melhor para ti. Eu vou resolver por soma porque é um sistema simples. O que eu quero dizer com isso de resolver por soma? Eu vou somar de cima para baixo. Isso é, x1 menos x1 mais menos 2x2 mais 3x2, e aí que a gente bota o sinal de igualdade, porque a gente chegou na igualdade, eu estou lendo assim, igual a menos 1 mais 3. Esses dois aqui são a mesma coisa de sinais contrários, tchaca neles, cortamos. 0 mais menos 2x2 mais 3x2, tá? x2 igual menos 1 mais 3, 2. Então, o que a gente descobriu já? Ó, que o x2 é igual a 2. Agora, com essa solução, a gente escolhe qualquer uma das duas equações e substitui o x2. Eu vou escolher a de cima. Então, vou escrever. Pode escolher a de baixo. Faz o teste e depois dá uma olhada aí. Onde tem x2, eu substituo por 2, que foi a solução que a gente encontrou, igual a menos 1. x1 menos 2 vezes 2, menos 4, igual a menos 1. Isolo o x1 aqui. Então, eu tenho que no final, a nossa resposta é x1 igual a 3. Certo? Então, o nosso conjunto solução, a nossa solução do sistema, vai ser o quê?
x1, x2. A gente escreve x1, x2 ou xy, a gente sempre escreve uma ordem. Então, essa solução resolve tanto a primeira equação quanto a segunda, tá bom? O nosso segundo exemplo ali, pessoal, como que a gente vai resolver também? Por soma, certo? Então, o que vai acontecer? Vai ter o que, ó? x1 menos x1. Deixa eu apagar ali que eu me equivoquei aqui. x1 menos x1 mais menos 2x2 mais 2x2 igual a menos 1 mais 3. Aqui, duas coisas de mesmo valor de sinal contrário, tchaca neles, mais, aqui, mesmo caso, igual a 2. 0 mais 0, 0. 0 mais 0 dá 0, igual a 2. Tem uma coisa estranha aqui, né? Porque o que acontece? Esses sistemas não têm solução. Então, a gente só bota. Não tem solução. Tá bom? E o nosso terceiro exemplo, vamos fazer também. Antes da gente fazer, toma um cuidado aqui, olha uma coisa. Vou isolar o x1 nesse primeiro caso aqui, ó. Eu vou chamar esse caso aqui de equação 1 e aqui embaixo de equação 2. Então, na equação 1, eu vou isolar o x1. Mais 2x2. E no caso 2, eu vou isolar também o x1. 1 menos 2x2. Só que a gente tem que mudar o sinal aqui, então vamos multiplicar todo mundo por menos 1. Então vai ficar x1 igual a menos 1 mais 2x2. Olha aqui, ó. A equação do caso 2 é exatamente igual à equação do caso 1. Então aqui eu vou ter qualquer solução que eu achar x1, x2, elas vão ser sempre iguais. Então aqui nesse caso a gente tem infinitas soluções, que é o que a gente chama. Infinitas soluções. A gente vai ver isso aqui mais à frente, mas essas são algumas formas de resolver as nossas equações, tá bom? Então, essa é a forma por manipulação algébrica, mas a gente também pode enxergar elas geometricamente, ó. Lembra do nosso exemplo 1? A gente encontrou a solução do nosso x igual a 3, x1 igual a 13 e x2 igual a 2. E exatamente essas duas retas aqui se encontram em um único ponto. Então essa solução ela é única. Apresenta apenas uma única solução, 3 e 2. Olha aquele caso que a gente somou todo mundo, deu 0 igual a 2. A gente não tem solução, porque as duas retas são paralelas. Elas nunca vão se interceptar em nenhum ponto. Isso quer dizer que elas nunca vão ter pontos em comum. Então, elas não têm solução que resolva essas duas ao mesmo tempo. E esse último caso que a gente analisou, a gente viu que as duas equações eram exatamente iguais. E com isso a gente tem infinitas soluções, porque todos os pontos que todos os pontos que eu pegar aqui em cima da reta vão ser soluções das duas ao mesmo tempo. Lembrando que a solução de sistema linear são o conjunto de respostas que satisfazem todas as equações do conjunto. Então, se eu tivesse 3 equações, tinha que satisfazer as 3. Então aqui, ó, todos que eu pegar aqui, ó, eu sempre vou conseguir satisfazer as duas, só que são duas retas, e as retas são infinitas. Então eu tenho infinitas soluções, tá bom? Então, um sistema, né, a gente pode classificar eles de duas formas. Um sistema ele pode ser um sistema possível ou um sistema impossível. Quando ele é possível, ele pode ser determinado, quando a gente tem somente uma única solução, ou indeterminado, quando eu tenho infinitas. Um sistema ele pode ser impossível quando eu não tenho nenhuma solução. Então aqui é o caso de uma única solução, retas que se interceptam em um único ponto. Indeterminado é quando uma está sobre a outra, quando as duas são iguais. E um sistema impossível é aquele que não tem nenhuma solução, são as retas paralelas, tá bom? E a gente também pode fazer o seguinte, né?
dado um sistema linear que a gente esteja trabalhando, a gente pode transformar esse sistema em uma matriz, que vai nos ajudar. Mais para frente, né, a gente vai trabalhar nas próximas aulas com matrizes. Então, olha aqui, ó, eu tenho esse sistema. Todas as posições do meu x1 eu vou ocupar a primeira coluna. Todas as posições do meu x2 eu vou ocupar a segunda coluna. Todas as posições do meu x3 eu vou ocupar a terceira coluna. Então, com isso, eu tenho dois tipos de matrizes quando eu transformo meu sistema em uma matriz. Eu tenho a matriz de coeficientes, onde eu só coloco os números que estão na frente, por exemplo, aqui, ó, estão na frente das variáveis, né? Então, eu tenho aqui ó, 1, menos 2 e 1. Eu não tenho x1, então é 0, 2 e menos 8, menos 4, 5 e 9. Só que essa matriz de coeficiente nos limita a só algumas poucas propriedades para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Então, para resolver totalmente nossos problemas, a gente tem que usar uma matriz completa, pessoal. E o que é a matriz completa? É quando a gente inclui na nossa matriz todos os valores que estão depois da igualdade. Então, dá uma olhada aqui, ó. É a mesma, essa parte aqui da matriz é a mesma de cima, só que olha o que eu incluí: o 0, 8 e o menos 9, tá bom? Então, através dela, dessa matriz completa, a gente consegue resolver os nossos sistemas. Então, aqui, ó, vamos resolver esse sistema, né? Determinar se existe uma solução. Vamos ver. Eu vou resolver com vocês aqui. Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é transformar esse sistema numa matriz completa. Então, vamos lá. 1, não tenho o meu x1 aqui, 0, menos 4, menos 2, 2 e 5, 1, menos 8, 9. Para a gente saber que a gente vai usar a matriz completa e agora a gente vai colocar esses valores, eu comumente boto um pontilhado para representar que é o que está vindo depois da igualdade. E eu boto 0, 8 e menos 9. O objetivo aqui, pessoal, é a gente fazer ela se tornar uma matriz triangular superior. O que é isso? Todos os números abaixo da diagonal aqui vão ser 0. Para isso, o que eu vou fazer? Isso é uma prévia da próxima aula, que a gente vai ver escalonamento mais detalhado, mas isso é o início de escalonamento. Eu vou selecionar esse primeiro valor, ele tem que ser diferente de 0, preferência 1, mas diferente de 0. A gente vai traçar uma linha horizontal aqui. Todos os valores abaixo tem que ser 0. Então, olha aqui, ó, nessa linha, esse cara já é 0. Eu vou transformar este aqui em 0. Então, o que eu vou fazer? Ó? Linha 3 vai ser igual a ela própria. O valor aqui vai ser menos 4, mais eu vejo a linha em que eu selecionei, ó, a linha 1, mais 4 vezes a linha 1. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Olha aqui o que essa conta vai nos resultar. Vamos fazer aqui, ó. Esse cara aqui eu tenho alguma conta para fazer? Não. Então eu vou repetir todos os valores. Certo? Então, vou fazer isso com todos os outros. Essa segunda aqui eu tenho alguma conta? Não, ó, porque aqui não tem conta. Sempre eu coloco as contas do lado para eu verificar isso e não me atrapalhar. 8 e 8. Olha aqui tem conta? Opa, tem conta. Então, vamos fazer as contas aqui da nossa terceira linha. Então, ó, linha 3 vai ser... A gente faz para cada termo. Vamos fazer para esse primeiro aqui, ó. Agora a gente olha a coluna dele. Então, ó, menos 4, mais 4 vezes... Quanto que vale a linha 1 nessa coluna? Vale 1. Isso aqui vai dar menos 4 mais 4, dá 0. Vamos fazer agora este carinha aqui, ó. Linha 3, ele é igual a 5, mais 4 vezes, eu estou usando sempre esta fórmula. A linha 1, quem é o cara da linha 1 nessa coluna? Menos 2. Então, isso daqui vai dar equivalente a menos 8 mais 3, menos 3. Tá certo? E agora aqui, ó,
vamos para essa coluna aqui, ó. Então, o que a gente tem de conta aqui nesta coluna? A gente tem o que? Linha 3 mais 4 vezes a linha 1 aqui, que é 1. Então, isso aqui dá 13. A gente vai lá e escreve ali. E aqui na nossa última, a gente tem menos 9 mais 4 vezes 0. Então, aqui fica igual a menos 9. Tá certo? Então, aqui a gente conseguiu já fazer as nossas sequência de operações elementares que conseguimos zerar ali. Então, deixa eu apagar aqui para a gente ter espaço. Qualquer coisa tu volta ao vídeo e acompanha de novo. Então, agora a nossa nova matriz é 1, 0, 0, menos 2, 2, menos 3, 1, menos 8, 13, pontilhado aqui, 0, 8 e menos 9. Então, né, a gente já traçou essa linha horizontal no primeiro. Aí, a gente vai traçar logo após fazer as contas uma linha vertical. E se esse cara aqui for diferente de 0, a gente traça uma linha horizontal. Beleza? Agora a gente tem que transformar todos os números abaixo dele igual a 0. Então, o que eu vou fazer? De novo, eu quero a linha 3, eu quero que esse cara seja 0. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui é por experiência, mas verifica e vai fazendo os treinos de conta que tu vai conseguir chegar nessas percepções. Então, eu vou fazer 2 vezes a linha 3 mais 3 vezes a linha 2. Eu sempre tenho que ficar em relação à linha em que eu estou usando aqui, ó. No primeiro caso eu usei a linha 1, então fiz em relação à linha 1. Estou fazendo em relação à linha 2, então linha 2. Então vamos fazer as nossas novas contas aqui, ó. Tem uma equação para a primeira linha? Não. Então vou reescrever todo mundo aqui de novo. Tem a equação para a minha segunda? Não. Então vou escrever todo mundo de novo. Tenho para minha linha 3? Tenho. Então esse primeiro cara aqui, ó, vai dar 0, né? Vamos fazer esse segundo, ó. 2 vezes, quanto que vale o elemento na linha 3? Menos 3. Mais 3 vezes, quanto que vale o elemento da coluna 2 aqui, na linha 2? Vale 2. Então isso aqui deu 6 menos 6, 0. Agora esse cara aqui, ó. 2 vezes 13 mais 3 vezes menos 8. Se a gente fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar 2. Agora vamos para a nossa última conta aqui, que é este cara aqui, ó. 2 vezes menos 9 mais 3 vezes 8, que é o cara que está em cima logo dele, na linha 2. Isso daqui, se a gente for fazer as contas, vai dar 6. E olha aqui, pessoal, a gente conseguiu chegar numa matriz triangular superior, ó, que os números abaixo da diagonal são todos zeros. E agora a gente consegue traduzir isso aqui de novo para um sistema, que olha aqui, ó, a gente vai ter x1 menos 2x2 mais x3 igual a 0. Vamos traduzir isso aqui de novo para um sistema. Ó, x1 aqui é 0, então só vou botar 2x2 menos 8x3 igual a 8. Por que eu fiz isso? Porque aqui o x1 é 0. Aqui o x1 é 0, x2 é 0, só tem o 2x3 igual a 6. Esses números aqui que eu encontro são os coeficientes. Então, olha aqui, ó, eu só preciso agora resolver de trás para frente, ó. Primeiro eu resolvo esse cara aqui, ó. 2x3 igual a 6. Então, x3 vai ser igual a 6 dividido por 2, que é 3. Então, daqui a gente já sabe que x3 é 3. Tá? Então, agora vamos fazer a nossa próxima conta. A gente pega a segunda linha, 2x2 menos 8, só que em vez de botar x3, a gente já sabe que é 3, igual a 8.
Fazendo a sequência de contas aqui, a gente vai achar que x2 vai ser igual a 16. E no último passo, a gente vem ali em cima, ó, x1 menos 2 vezes 16 mais 3 igual a 0. E aí, se a gente fizer a sequência de contas aqui, a gente acha que o nosso x1 é igual a 29, tá bom? Então, com isso, a gente conseguiu achar o nosso conjunto de solução. E esse sistema, ele é um sistema possível determinado. Ele tem uma única solução. E a única solução é a seguinte. Vou escrever aqui em cima, ó. Solução do sistema. Ela é igual a 29, 16, 3. Onde aqui é o x1, x2 e x3. Tá bom? Espero que tu tenha entendido. Qualquer problema que ficar, por favor, volta o vídeo. Tenta olhar o processo de contas. Não é tão simples isso aqui de pegar. Vai tentando, faz organizadinho no teu caderno, na tua folha. Qualquer problema que ainda persistir, por favor, bota nos comentários aqui embaixo ou me manda um e-mail, tá bom? Então, fica bem, até a próxima e tchau!